aproveitar esse minutinho e a menina, para entrar em contato mais direto com a espiritualidade, com Deus, nosso Pai, pedindo que Ele clareie nossas mentes, o ensinamento da noite de hoje, do nosso estudo. Também pedindo por aqueles que não conseguiram e nunca conseguiram chegar. Enfim, por toda a casa, esse ponto de luz possa realmente ser diferença para a espiritualidade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações. E livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Boa noite. Todos lembram o título do estudo? Obsessor e obsidiado, exatamente. Na aula passada falamos sobre obsessor. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? A turma é perfeita, todo mundo sabe tudo. Hoje, então, a gente entra na parte do obsidiado. Vítima irresponsável em busca de transformação. O título foi exatamente colocado dessa forma. Na verdade, o obsidiado ele não é o responsável, mas ele é quem está sofrendo uma obsessão, e geralmente essa obsessão faz ele buscar ajuda, seja no centro espírita, seja numa igreja, seja com um psicólogo, seja de alguma forma. Buscando essa ajuda, o objetivo é se melhorar, né? Seja na doutrina espírita, em qualquer religião, eles vão mostrar um caminho de Deus para ele. E esse caminho faz-se automaticamente a nossa regeneração. Eu paro com algumas atitudes que estou seguindo, né, com o passar do tempo, que eu considero elas erradas, e começo a seguir caminhos diferentes. Isso faz a nossa transformação, o nosso melhoramento. Até aí tudo bem? Dúvidas? Oposições? Oposição? Seja bem-vindo. Vamos, pessoal, vamos participar. E qual a vacina para o obsidiado? Qual a vacina? Oração? Estudo? Evangelho, lá? Reforma íntima. Reforma íntima. Resume o total da... Uma melhora da sua moral. Diretamente. Quando eu faço a reforma íntima, isso automaticamente acontece. Todas as graduações do mundo, mas às vezes não tem um lado moral. Com certeza. Sim. É o que geralmente acontece, né? Geralmente eu desenvolvo absurdamente a minha parte intelectual, mas a moral às vezes fica lá embaixo. Ou às vezes eu consigo levar os dois juntos. Quando eu assim consigo fazer, a minha evolução é muito mais rápida. Porque ter conhecimento técnico não te faz alguém melhor, né? São só conhecimentos. É que nem as obras básicas, o Pentateuco. Eu posso saber eles todinho, de cabo a rabo. Se eu não colocá-los em prática, para mim nada serve. A ação nesse contexto do trabalho. Yeah. Mais alguma dúvida? Tá, assim, ó, uma dúvida. Quando a gente está todo exemplo, a gente está obsidiado ou é a nossa mediunidade? Falando comigo. Depende. Comecei sempre, comecei a ficar muito, eu tive uma igreja, o espírito
Os dois? Quando a minha mediunidade ela não está controlada, ou eu pelo menos não conheço a minha mediunidade, ou muitas vezes eu não conheço nem que tenho mediunidade, né? É bem provável que eu estou sendo obsidiado por algum irmãozinho que muitas vezes não gosta de mim por alguns motivos que aconteceram no pretérito, no passado. Então, geralmente, a gente tem as duas opções. No centro espírita, ou a gente vem por amor, ou a gente vem pela dor. Dificilmente a gente consegue vir por amor, né? Mas há essas duas opções. Por amor significa aquela pessoa que a vida, teoricamente, está razoável, bem, né? Não tem grandes turbulências, mas mesmo assim ele se interessa em buscar a parte espiritual, né? Então, esse veio mais por amor. E tem todas as outras, conforme ela, eu acredito que seja a maioria aqui. Se eu estiver errado, desculpa, mas acredito que seja. A maioria de nós veio porque tem alguma coisa que estava acontecendo que não conseguia responder, que não tinha resposta, que tinha dúvidas que não conseguia responder, né? Por que disso está acontecendo comigo? Por que desses sentimentos? Por que dessas emoções que eu não consigo responder? Então, acontece geralmente essas duas opções. Claro. Um exemplo, eu tenho um obsessor, né? Não sei. Ele... Não, vamos lá. Mas eu tenho um obsessor. Dependendo do grau dele, ele vai me afetar, do grau de obsessão dele, do meu, ele vai me afetar mais ou menos. Ele pode acabar afetando a família também, não por causa de mim, mas para poder incomodar todo mundo, não. Pode. Se a gente traz isso ao plano físico, acho que fica mais fácil da gente entender quando a gente traz as informações ao plano físico, né? Se a gente mexe com a facção e eles vêm cobrar, eles vão tentar cobrar de ti, se não conseguir cobrar de ti, eles vão cobrar de toda a família. Isso é a mesma coisa na equipe espiritual. Só mudou de lado, só não tem um corpo físico, mas a cobrança tende a ser muito severa ou não, e aí depende muito do quão ele está cobrando. Mas eu ainda acredito, eu dou a palavra para o senhor, que grande parte, isso é uma opinião minha, tá? Grande parte das obsessões que nós dissemos, tá? Uma grande parte são auto-obsessões. Ou seja, escolhas erradas que eu fiz ontem que me trouxeram consequências hoje. Então não adianta botar a culpa no meu obsidiado, no vizinho, no marido ou em qualquer outra pessoa. Eu fiz a escolha errada hoje e eu estou recebendo a consequência. Eu fiz a escolha errada ontem e tenho a consequência hoje. Nesta vida. Também resgates do passado, né? Mas acontece diretamente mais dessa vida. Os resgates do passado, eles costumam acontecer mais repentinamente, várias vezes em nossa vida. Só que a gente acaba não percebendo, né? É uma situação aqui, é outra situação ali, é outra situação lá, para a gente ver se já conseguiu superar aquela dificuldade ou não, né? Por exemplo, vamos trazer de novo o exemplo do álcool, né? Eu tive muito problema em uma vida passada com álcool. Então, nessa vida, eu venho com o objetivo de tentar superar essa dificuldade que eu tenho com esse vício, né? E vai acontecer várias situações em minha vida onde eu vou ter a oportunidade de dizer sim ou não para o álcool, né? E aí são escolhas que a gente faz. Então eu posso cair, aí conseguir, depois cair, depois conseguir, até que eu consegui e superei. Ou não superei, né? Então, quando são resgates do passado, eles costumam ser mais repentinos, principalmente que a gente escolhe para passar nessa vida. Porque a gente tem, quando a gente desencarna, fiquei de dar a palavra para o senhor. Quando a gente está preparado para reencarnar, né, a equipe que vai estar preparando o nosso reencarne, eles mostram para nós, estudam, dependendo do estado que a gente está, se a gente já tem condição ou não, né, de verificar qual é os sentimentos que a gente pode trabalhar nessa vida.
Então lá ele dá lá uma lista com 10, né? Ó, desses 10, eles te sugerem, ó, eu acho que esses 3 aqui fica mais tranquilo que tu passa nessa vida. Então tu vai mais progressivamente para esses 3. Os outros ficam um pouquinho de lado para uma nova existência, e aí sucessivamente. Ou se tu conseguir superar, dar um salto muito grande, quem sabe os outros vêm em seguida. Mas geralmente tu vem definido para passar algumas situações, algumas emoções. E essas emoções são as que mais acontecem em nossa vida. Só que elas às vezes são sutis ou são situações que a gente não consegue vincular. Dúvidas? Não sei se eu fui claro ou não. Senhor? Então, a minha dúvida é a seguinte, vamos lá. Agora eu vou simplificar isso. Um imã. Um imã, um preado. Certo? Uhum. O imã atrai esse preado. Bom, vou me colocar no lugar desse imã. Uhum. Tá? Mas sem falar uma palavra obsidial. Tá? Certo. Eu posso, tá? De repente está passando, eu sou ser humano, né? Tenho erros, né? Tenho meus descidas. Eu posso, de repente, atrair, ser meio que esponjas de irmãos que vêm, que me acompanham, até pegando aquele exemplo lá da aula retrasada, passar assim, um monte de pessoas, né? Fazendo coisas erradas, né? Não é problema meu, mas às vezes a gente passa, faz uma oração, faz um pensamento positivo, né? E aquilo ali, tem muita gente, tem muitos irmãos ali que de repente, vou derrubar ele, né? Eu não quero que ele faça isso, tá? Mas de repente pode ter algum irmão ali que tem uma pontinha de arrependimento. Opa, vou seguir aquele camarada ali que escolheu assim. O exemplo ficou bem ligado. Eu acabo assim, o imã acaba, que sou eu, acabo atraindo um corpo que não é meu, um corpo físico, mas que pode me e aí causar alguns problemas. Isso é possível? Aí nós temos duas ramificações, né? A gente pode dividir em duas aí. Uma é aquele espírito que tu está passando e ele está muito necessitado e já se arrependeu do que ele fez e já está cansado da vida que ele está levando. Viu em você um ponto de luz ou um ônibusinho, nós temos vários aqui, né? Os ônibusinhos estavam passando, ele olhou o ônibusinho, pegou carona e veio até aqui. Né? Essa é uma situação. A outra situação é que o estado emocional do senhor naquele momento deu uma vacilada grande e eles se aproximaram do senhor. E aí, nesse caso, tá, a vacina, vou falar da vacina. A vacina. O evangelho lá, uma oração. Sim. O remédio inicial é esse. Possível aproximação, que a espiritualidade amiga ajude essa ser vacina. Exatamente. Eu estou falando vacina. Sim. Mas esse é o remédio inicial, né? Esse é o analgésico que nós vamos tomar, né? Para melhorar, né? Só que logo em seguida preciso fazer um tratamento. Não, pode perguntar. É que quando a gente vai a um médico, né? O médico muitas vezes diz, olha, tem esse remédio aqui, você precisa fazer o tratamento por 6 meses para que ele faça efeito e a gente consiga resolver a situação. Isso, aí a gente pega... Exatamente. Eu pego o antibiótico, faço 30 dias, melhorei. Os outros 5 meses que o médico falou, esquece. Aí passa 6 meses, volta de novo. Aí eu vou lá no médico, mas aquele remédio não fez efeito. Ou seja, eu não fiz o que deveria fazer. Oi? Sara, mas não cura. Exatamente. Legal. Receptividade às sugestões negativas. O obsidiado, muitas vezes, recebe passivamente as sugestões mentais negativas do obsessor.
acolhendo-as e permitindo que influenciem seus pensamentos e emoções. Essa receptividade pode ser resultado de fraqueza moral e emocional. Aquilo que a gente falou agora exatamente sobre isso. Algum comentário? Eu vejo, até eu acho que o seu Luiz falou também, o Vinícius falou na aula passada sobre os vícios, né? Principalmente isso. E aí, o quanto é difícil a gente conseguir largar os vícios nessas situações que a gente acaba, na verdade, tendo atitudes que atraem espíritos aí que estão buscando esse tipo de energia. E o difícil de tirar é o quê, né? Que é botar coisas boas, ocupar com coisas boas, né? Você escola de lá, leitura, estudo. E também eu vejo muito, principalmente na questão do vício, a questão do nosso próprio orgulho. Porque se eu estou num ciclo vicioso ali de qualquer tipo de coisa que seja, geralmente tem pessoas comigo. E para eu começar a conseguir dizer para aquelas pessoas que eu não quero mais aquilo, dá um trabalho. Dá um trabalho porque são, não por simplesmente vou chegar, porque a gente são pessoas que a gente gosta. Sim. São pessoas que a gente gosta de conviver, quer conviver, só que é difícil pra caramba. Eu digo por experiência própria, porque eu já passei por situações inúmeras de vício. E enquanto é difícil, tu negar uma bandinha, tu negar uma palavrinha de ser que não quer, mas não só para balada, porque tu gosta daquela galera. E às vezes são pessoas, muitas vezes são pessoas boas, que realmente também só não encontrar de repente aquele caminho que tu está tentando buscar. Então esse orgulho nosso de tentar dizer o não, saber dizer o não, eu não quero aquilo, mas também tem galera que não vai hoje, né? Não, vai ser legal, vai dar outra vez, não sei o quê, ou outras coisas também. E é difícil, cara, é difícil pra caramba a gente conseguir mudar isso. Superar. Passei por isso também, não é fácil. Já fosse meio assim, né? Essas frases vêm com bastante. E quando a gente fala em vícios, a gente pode falar em vícios emocionais também. E eles são o que mais acontece, né? Eu tenho vício, sei lá, em qualquer sentimento que eu tenho. E se vitimizar? Oi? Tem gente que tem o vício de se vitimizar. Também. Então, assim, a gente pode relatar uma centena de vícios que a gente tem inconscientemente, muitas vezes, que são emoções que estão embutidas dentro de nós, que a gente até hoje não conseguiu superar. Muitas vezes a gente ainda nem sabe desse sentimento, ainda nem sabe que tem essa fragilidade nesse sentimento. Então, com a evolução, com o passar dos anos, com o meu melhoramento, eu vou me autoconhecendo. Porque a gente começa a estudar e começa a analisar e ver, mas daqui a pouco eu vou chegar nessa vida num nível de perfeição e depois não vou ter mais o que alcançar. Nossa, porque a gente está muito longe ainda, né? A gente vê o final como se fosse no final dessa encarnação, aprendi tudo, aí eu vou para o mundo de regeneração, ou vou para o mundo feliz, e aí não vai ter mais nada, não vou aprender. Não, nós estamos muito longe ainda de conhecimento, muito longe. Nós estamos só na fase inicial, aprendendo ainda. A partir do momento que a gente começa a buscar esse melhoramento, né, atualmente, e a gente tem um obsessor com a gente vai começar a vetar o acesso dele em nós, né? Mas aí é mais ou menos uma pergunta que a Ana colocou ali, ele se afasta da gente ou de alguma forma ele vai tentar obsediar algum familiar nosso para nos afetar? Isso pode ser possível? Geralmente, quando eu entro na doutrina espírita, que eu começo realmente a me melhorar, parece que a gente tem um período
de um alívio instantâneo, assim. Parece que mais nada influencia. É uma melhora, se eu realmente quero. E muitas vezes eu entro aqui, fico um mês, não melhoro, e aí saio dizendo que a doutrina não ajudou e tal. Mas eu não quis realmente frequentar e quis mudar. Quando eu realmente quero, né, aqueles irmãos que estão próximos de mim, e todos nós, indistintamente, temos irmãos que gostam de nós. Uma centena bastante grande, que nos ajudam. Mas o meu estado emocional não permite que eles cheguem próximo de mim. Então, eles estão ali esperando a tua melhora. Entrasse no centro e realmente te dedicasse a melhorar. Essa equipe vem, né, próximo de ti e começa a te ajudar. Principalmente se quer começar a trabalhar. Porque daí vai chegar um irmãozinho que quer trabalhar comigo e vai dizer, pô, realmente quer mudar, então pode ser um trabalhador da casa e a gente pode trabalhar com ele, né? Então ele vai começar a te ajudar. Dificilmente aqueles irmãos vão se aproximar. Só que eles estão à espreita, né? O primeiro vacilo que tu der, o que vai acontecer? Ele se aproxima de novo. E assim a gente entra numa alto e baixo que acontece. Até a gente conseguir ficar num alto para que ele não alcance. Só que com o passar do tempo, muito desses espíritos veem que tudo aquilo que ele cobrava não faz mais sentido. Porque você, ou vou pegar o meu exemplo, eu que era uma pessoa muito ruim no passado, me tornei um pouquinho melhor. Oh, mas eu não sou mais tão ruim, ele não é mais tão ruim como era. Ele melhorou um pouquinho. Então eu vou buscar essa ajuda também. E muitas vezes ele vem para cá e se melhora também. Então assim, você ajudou a melhora dele. Na verdade, ele cobrou de ti tanto que fez tu correr para cá para pedir ajuda. Pedindo ajuda, ele viu a tua transformação e melhorou. Viu como a criação divina é perfeita? Tudo o que acontece é feito para o melhoramento humano. Tudo o que acontece em nossas vidas, por mais difícil que possa, ou por mais situações que a gente não consiga explicar, porque tem situações emocionais que a gente não vai conseguir responder nessa vida, talvez a gente precise desencarnar para ver todo o passado para dizer, agora faz sentido isso aqui, que até agora não fazia, né? Então, tudo que acontece em nossa vida tem um motivo, tem uma transformação, tem um melhoramento. Se não servir nessa vida, vai servir numa próxima. E essa leve de criança que está hoje, problema de TDAH, esse negócio simples, eles já estão vindo tudo auxiliado, ou já estão vindo essas coisas, ou após que chega de Isso teve um depoimento do Divaldo e deu uma repercussão bastante negativa entre isso e aquilo. Segundo o Divaldo, né, o mundo está passando por transformações bastante significativas. Obrigado. E esses espíritos que estão vindo são espíritos que estão vindo de outros planetas, com uma evolução maior do que a nossa. Estão vindo para ajudar o planeta. Só que o nosso corpo ainda é primitivo. Não consegue receber um espírito daquela magnitude. Quando eu entro nesse corpo, acontece essas interferências, porque o corpo ainda não tem condições de receber. Então precisa passar por uma geração ou duas para que esse corpo se melhore, para que esse espírito consiga vir e fazer o que ele tem que fazer. Então, muitas das vezes, segundo o Divaldo, pode não ser resgate. Pode ser um irmão que está aqui em... Como é que fala quando a gente está aqui para ajudar? Oi? Missão, obrigado. Quando a gente está aqui em missão. Ele veio para cá em missão. Escolheu passar aquela existência por aquela dificuldade, e aí nós ajudamos duas pessoas. Olha só, ele veio ajudar, não duas, ele veio ajudar a família. Porque primeiro, ele veio aceitar passar naquela condição para melhorar o organismo, e segunda, ele aceitou passar por aquilo para que a família também aprenda, porque quando acontece uma situação dessa, e aí a Mary pode falar bem melhor do que eu, serve tanto para a criança quanto para toda a família. Esse foi o tema da palestra daquela família
cachorro fazia uma história muito grande, né? Eu estou pegando. Uma palestra, 3, 4 semanas, e até uma corrente sobre esse excesso de crianças diagnosticadas, onde uma tendência científica seja o próximo passo de evolução. Isso. Onde a quantidade de informação que está disponível está tão grande, se ao invés de gerar ansiedade, ela acaba gerando um hiperfoco. A dica de tudo que seja, ele direciona para o que é interessante para ela. Isso. E eu te confesso que fez sentido. Eu tenho alguns conhecidos, até gente na família, que faz sentido. Né? Não sei o que gostar do negócio, cara. Não interessa se ontem eu não gostava, mas se hoje ele está gostando, cara, ele vai fazer aquilo ali, eu não gostava. Jogar basquete, eu vou jogar bola. Assim. Só que a gente não pode levar como regra e dizer que todas as crianças estão nessa situação. E aí também não cabe a nós julgar quem está e quem não está. Tá? Mas isso foi o que Divaldo falou. Até deu uma repercussão bastante grande, porque muitas pessoas da doutrina não concordaram com ele, disseram que é totalmente incabível e tal, mas como o planeta é aberto para interpretações, né? E eu acredito muito na visão dele, faz muito sentido para mim. Eu acho assim que tem. Assim, é difícil para mim às vezes formular as coisas na cabeça assim. Fica tranquilo. Mas tem a ver com o karma familiar. Sim. Porque esses seres eles têm, posso explicar, um karma mais puro do que o nosso, que a gente já tem uma carga mais pesada de vidas passadas e da própria linhagem nossa. Uhum. E eles, como vêm de planos que são mais sutis, o fardo deles é mais leve. Então eles vêm e conseguem absorver, às vezes, o karma, às vezes em forma de doença, em forma de outras coisas assim, situações. porque eles conseguem suportar isso, porque o próprio karma deles é mais sutil leve do que o nosso. E daí eles, através daquele recebendo amor, família, cuidado, carinho, vai também limpando tudo ao seu redor. É uma ajuda coletiva, né? Todo mundo, se a família realmente entender e todo mundo tentar seguir, realmente é uma evolução coletiva. Toda a família consegue junto. Responsabilidade do passado. Assim como o obsessor, o obsidiado também pode ter responsabilidade na situação, muitas vezes. Em vidas passadas, pode ter sido o algoz, o causador do sofrimento do obsessor, gerando um débito kármico a ser resgatado. Geralmente, quando há um karma, né, que já vem de vidas passadas, isso já vem de algumas reencarnações. Estamos tentando melhorar. Até que um dos dois realmente opte por realmente se melhorar. Porque senão, imagine nós aqui. Eu lembrar que na vida passada a Mary me matou, né? Você não queria matar ela. Na próxima ela vai querer me matar e assim vice-versa. Até alguém realmente dizer, não, chega, não quero mais isso, eu vou melhorar, né? Ou ela vai melhorar e quem sabe eu junto consiga me melhorar. Então, muitas vezes acontecem situações assim. Mas sempre os dois têm culpa. Não existe situação que um só é culpado. Toda situação existe sempre, né, os dois lados. Tem eu que me considero correto e tem o outro que se considera correto. Quem está correto? Na verdade, nenhum dos dois. Alguém falhou em algum lugar, o outro sempre falha em outra situação. E isso vai aumentando até chegar no nível extremo. Dúvidas? Eu gostaria de Colocação? Sobre o obsediado. Uhum. Eu estou prestes a completar 60 anos. Me conheço como espírita desde os 16 anos. Como base catolicismo. Tive vários, viajei quase pelos
estado todo para entender onde tinha, como se tratava de palestras, de congressos que falavam simplesmente de obsessão. Chegou a um determinado ponto, eu estava lá em Chapecó, para ter mais de 120 pessoas. Viajamos à noite, na cama, tranquilidade, e foi colocado a parte do obsessor. Eu pedi a palavra e disse assim: o obsessor, na minha opinião, é uma forma de você tratar ele de igual para igual. Eu tenho trabalhado na parte de baixas, como a gente se refere, na parte do espiritismo, na parte de resgate, irmãos lá na parte mais baixa possível. Faço pergunta, ajudei muito a fazer isso. E esse grupo ele se desfez porque muitos dos membros não conseguiram suportar o grau de obsessão. Vou contar o caso de ontem. Estava eu lá no Campeche trabalhando, me afastei do pessoal e comecei a trabalhar sozinho. E logo em seguida chegou o irmãozinho. Eles passaram, obsessor, e eu trato eles de igual para igual. Eu começo a conversar com eles. Nós conversamos e dialogamos e tal, e chegou um determinado ponto eu disse: olha, eu vim e quero que me respeite da maneira que eu sou. Infelizmente não vim. Primeiro, não te convidei para estar aqui. Estou no meu local de trabalho. Antes de sair de casa, fiz minhas orações, eu me protegi de todos os males possíveis, do trânsito, de tudo que puder imaginar. E tu sabes disso, caso me acompanhe, então assim, não te dou direito aqui. Ah, não queres me respeitar? Eu disse: não é questão de não querer te respeitar. Não te convidei para estar aqui. Estou falando do obsessor, do amigo que veio para me incomodar. Passou-se, ele se afastou um pouco, daqui a pouco ele veio e disse assim, novamente ele retornou e disse assim: quero conversar contigo, fica à vontade. Só que eu não vou parar de trabalhar, de fazer minhas tarefas, eu tenho contrato a cumprir, eu preciso dar continuidade no serviço. Eu senti uma leve tontura, né? Da onde eu estava, moveu o corpo para não cair, e a máquina veio e cortou um pedaço do meu dedo. Tanto é que aqui é a prova, né? Ela veio e cortou um pedaço do meu dedo, imediatamente eu segurei o dedo, né? E disse para ele assim: não pensas tu, o que tu estás fazendo vai me assustando. Eu disse: eu vou bater contigo sempre, pode me falar. Só que assim, eu te convido para vir do local do trabalho. Não esse trabalho, o trabalho mediúnico. Uma carta psicografada, numa sala de passe, onde tu quiseres, eu não contigo, mas eu só vou pedir o seguinte: tá? Não te atrevas a bater de novo de frente comigo. Falei como se estivesse falando com qualquer outro funcionário de qualquer um. Não te dou esse direito. E ele então se retirou, foi para casa, né? Eu tenho um cantinho lá, eu sempre faço as orações. Eu durmo em média 3 horas por noite, eu não durmo mais do que isso. O restante eu estou sempre em contato. Eu vivo mais no mundo dos mortos do que dos vivos. Eu tenho tanta coisa. É assim que eu gosto de viver. E estou sempre lidando com os espiritualidade, e ele então voltou. E voltou e disse assim: ô cara, quero falar contigo, sabe? Não quero conversar contigo. Aqui é minha casa, aqui é meu santuário, aqui é o meu lar, aqui eu não quero você. Já te convidei para você não ser espírito, para você participar da minha vida. E ele então se retirou e voltou novamente, depois de um tempo, perto das 4h20, 4h25 da manhã, estava acordado. Ele veio, só que eu então tinha já me preparado, criado um escudo, né, chamado as entidades que eu uso muito, que são os caboclos, né, os irmãozinhos que vivem naquela região. Chamo muito por eles. E um desses irmãozinhos assim: meu filho, não te assuste. Ele nem te pertence.
ele é de outra entidade, de outra família. Ele só veio aqui só para trazer em casa. Mas eu não quero ele. Resumindo, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Não me considero preparado para isso. Né? Mas eu aprendi a lidar com os obsessores dessa maneira, bater de frente. Convido eles para conversar onde eles estiverem. Não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Porque às vezes a gente não está amparado, não está com aquele escudo que a gente precisa ter para lidar com esse tipo de criaturas, entre aspas, né? Eu gosto de lidar com eles assim, bater de frente. Né? E ele não voltou, até hoje não voltou. Eu espero que não volte. Se voltar, vou tratar ele da mesma forma como eu trato qualquer outro ser humano que convive comigo no dia a dia. Falo de igual para igual. Eu trato os obsessores dessa maneira, conversando diretamente. Tá? Se ele for educado, serei educado. Se ele for grosseiro, serei grosseiro. Se ele usar palavras que eu não gosto, que tentar me produzir, criar na minha mente coisas que não dizem, que não me fazem no meu dia a dia, simplesmente eu corto a comunicação. Eu tenho o hábito de fazer isso diariamente. Não aconselho ninguém da sala a fazer isso. Ninguém. Tá? Precisa ter um estudo muito grande. Não é que seja o mega prodígio, mas eu aprendi desde novo a lidar com o obsessor dessa maneira. Ok, irmão? Se está correto para uns, muito bem. Se não está, mas eu trato eles dessa maneira. É a tua opção. E como estamos num mundo livres, né? Escolhas, cada um faz a escolha. Sim, e eu... aí assim, desculpa, tá? Com todo respeito ao nosso senhor, que entenda a posição dele, tá? De autoridade também, certo? Mas assim, você que está ministrando a aula, o que você diria nesse caso? Teria que ser um tratamento diferente ou não um tratamento de igual a igual? Sabe? Porque sim, deixa mais de dúvida na minha cabeça. Eu estou perguntando porque eu quero entender. Quero confrontar. Tá? Vou botar então o que acontece comigo. Não queria. Ou então. Não, vou. Não tem problema, pode deixar. O Evangelho fale. O Evangelho diz. Cada ser tem uma forma diferente de tratar. Como é que eu vou me comportar? Como é que o meu irmão vai me comportar? O senhor já esteve aqui na parte final. Né? O senhor já viu eu atender de uma forma, o senhor já viu eu atender de outra forma. Né? Não, depende de quem está ali, né, me utilizando para fazer aquilo. Acontece alguns trabalhos aqui, e quando eles são um pouquinho acima do que deveria, do permitido, essas entidades com um pouquinho mais de energia moral se aproximam e falam realmente quase de igual para igual. Não no sentido de menosprezar ou de deixar a pessoa inferior, mas no sentido de mostrar que moralmente eu já estou muito acima de você. Energeticamente, isso acontece dependendo do estado vibratório que eu estou, e na parte final isso acontece muito aqui. Dependendo dos irmãozinhos que se aproximam para trabalhar com nós, a parte moral deles é um pouquinho mais elevada. Simplesmente o fato de ele chegar, ele está aqui do lado, de ele chegar e se aproximar de mim ou de qualquer um de vocês, e se aproximar do irmão que está sentado, já faz quebrar todo o ciclo de pensamentos negativos, de raiva que ele tem. É quase que instantâneo, porque ele não consegue. É a mesma coisa que eu querer chegar na frente de Jesus e reclamar. Não consegue. Sim, isso aqui é um ambiente preparado. Isso. Ele está falando de trabalho dele. Eu fico até preocupado com quase que pega o dedo. Quase que arranca o tampo. Por isso que eu falei para você, não queira fazer. Não. Nem deve. Eu estou fora, nem consigo fazer isso. Nem chega perto. Quando acontece comigo, fora daqui, tá, que eu sinto
que tem alguém próximo, e aí não sei se alguém é obsidiado ou não, simplesmente alguém que está bravo, né? Eu tento dialogar com ele naturalmente, explicando para ele que não é dessa forma, é dessa forma, tal, dialogando normalmente, como se fosse um atendimento fraterno. Se mesmo assim ele não quer ajuda, ou se mesmo assim ele continua, aí eu peço auxílio à equipe espiritual para que ele seja amparado. Muitas vezes isso acontece automaticamente. Então ele ou é trazido para cá, ou ele é levado para outro lugar. Ou ele é simplesmente afastado, né? E aí qualquer vacilo meu ele pode voltar ou não. E tem aquelas outras situações, né, que eu não consigo saber se é ou não é. Aí eu acho que é meu, eu acho que é físico, eu fico ruim, até eu chegar aqui no centro espírita e eu ser ajudado. Acontece muitas vezes de eu ser ajudado só aqui, né? Mas quando eu peço ajuda, isso é atenuado. Eu tenho uma melhora para que até chegar o dia do centro, para que eu venha aqui e peça ajuda. Permita, novamente, eu faço teatro desde 2019. E ontem eu estava no curso, né? Às terça-feira, provavelmente, nós vamos conseguir ir, só vou ficar quase. É um curso que eu já estou fazendo e quero, inclusive, eu vou para a Alemanha agora. Em agosto e setembro eu vou para a Alemanha para aperfeiçoar esse curso. Passaporte, eu tenho passaporte, tudo. E uma das minhas amigas, entre aspas, do curso, estava bem assediada. Ela chegou para mim e disse assim: Marcos, o que tu podes fazer por mim? O que eu posso fazer? Eu tirar minha cinta e tirar uma sopa. É a única coisa que eu posso dar nesse momento. Porque você já foi instruída o que você deve fazer. Aí tu estás aí, né, um maço de cigarro no bolso, tu veio para cá com um cheiro de álcool, queres participar de um grupo onde se tornou uma família, tu traz contigo todos esses irmãozinhos, tu queres ajuda. Tu já foi orientada, nós já conversamos contigo, já pedi para que você fosse para o centro espírita, que você conversasse com as pessoas que já estão, né, que façam acolhimento da terra, não façam mais acolhimento da terra, por falta de tempo, vai até lá, converse. Mas eu queria que tirasse de mim. Primeiro, eu não tiro nada de ninguém, muito menos moral. Vai depender da tua capacidade. Resumindo, o obsessor chegou, né, já estava junto com ela, e me chamou de velho arrogante. Mas um velho arrogante, eu disse assim: realmente, estou ficando velho e sou arrogante quando se trata de uma criatura de você. Como eu disse, eu trato de igual para igual. Vamos fazer o seguinte, meu irmão: saia dela um pouco e me acompanhe. Amanhã eu estarei no local, estou retornando, terminei aqui falar e convido para mim. Até agora não apareceu. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Tudo vai da tua capacidade, do teu nível de pensamento, do teu grau de evolução, de estudo, do teu, fugiu a palavra, do teu campo vibratório. Eu espero que ele apareça, né? Que está atormentando essa minha vida, está deixando a vida dela um caos, né? Que ele apareça, que qualquer hora do trabalho dele, e liberte desse mal que eu carrego. O que eu quero dizer novamente com isso? Né? Tudo vai da capacidade mental de cada um. Né? Não adianta a gente só dizer palavras melosas. Eu estou falando por mim, né? Eu não tenho hábito disso. Porque você está no centro espírita, você está numa sala de estudo, você tem que estar sempre falando meloso. Você tem que estar sempre passando a mão em cima de tudo. Você tem que aceitar tudo que é dito, tudo que é feito. Não é bem assim. E nem pode ser, senão você nem não vê onde. Assim, né? E o obsidiado é a mesma coisa. Ele tem que ser tratado do meu forma de pensar e da forma que eu acho. Tem que ser tratado de igual para igual. Só fazendo adendo no que o Marcos falou, e aí é uma opinião minha, tá?
ele está fazendo, vou só refazer a frase que falou, ele está fazendo da vida dela um inferno. Essa frase que tu usou, certo? No meu ponto de vista, não é o obsessor só que está fazendo isso. É a permissão que ela está dando para que isso aconteça. Então, porque se a gente pensar da forma que a frase foi falada, eu sempre jogo a culpa no outro. Ou seja, vocês todos estão errados e eu sou certo. Sou perfeito, estou aqui perfeito, não tenho erros. E não é assim que acontece. Todos nós temos falhas e erros. E aí, essa obsessão ela acontece e se torna cada vez mais forte, porque aquilo que a gente falou no início. Escolhas que eu fiz. Ela escolheu beber, é um direito dela. Ela escolheu fumar, é um direito dela. Né? A bebida muitas vezes me levam a outros vícios mais pesados, e aí vícios sexuais, e aí indistintivamente, que vai cada vez mais me afundando. Só que não é culpa do obsessor, e sim das escolhas que eu fiz. Ele tem o grau de influência? Tem, porque eu permiti. Tá? Ele é tão culpado como eu? Não. O culpado principal sou eu que permiti. Né? Ele me influenciou, assim como um amigo, que é exatamente o que ele falou, né? Quando a gente escolhe parar de beber, tem os amigos, parou de beber, por quê? Bebe mais uma, isso, aquilo. Ele não quer o teu mal. Ele só quer que tu continue vivendo com eles e como tu fazia sempre. Só que tu escolheu não fazer. Né? Então, muitas vezes, ele queria aquele amigo que era antes, que bebia junto com ele. Não esse que não bebe mais. Né? Vamos fazer uma colocação bem rápida nesse grupo que a gente vai esse roteiro para conhecer os campos de concentração. Eu não vou fazer. Não acho que eu tenho um espírito já perturbado de fazer. O que eu vou fazer, irmão? O que eu vou fazer no lugar daquele? Vou voltar pior que já estou lá. O que eu vou fazer no lugar daquele? Pode ser um pouco de refletir. Não quero não. Não, muito obrigado. Não, aqui já tem sessão de máscaras. Quero saber disso não. Seguindo aqui então. Necessidade de perdão e transformação. Para se libertar do obsessor, o obsediado precisa buscar o perdão, tanto em si mesmo quanto o do obsessor. É fundamental iniciar um processo de transformação interior, cultivando o sentimento de amor, compaixão e humildade. Todos entenderam? Ficou bem claro. Eu acho que aí entra a resposta do que o senhor perguntou sobre o Evangelho. O que o Evangelho diz sobre como tratar do obsessor ou como tratar? O amor é o principal. É. E uma coisa que tem que nos deixar muito tranquilos é que eu carrego meus obsessores de bicicleta. Tem outros que vão numa minivan, tem outros que vão de ônibus, outros numa carreta. Então, cada um carrega de um jeito, né? A gente é livre para isso também, e a gente também vem para cá com determinadas capacidades. Sim. Uns têm mais do que outros de capacidade. Talvez se eu tivesse que carregar um ônibus para cá, eu não conseguisse vir. Então, eles me colocam trazendo um pouco menos. Outros já estão precisando já levar mais. Você já pode carregar mais, então carrega mais. Então, o que nos deixa mais tranquilo é como você falou, nós temos a liberdade individual, embora todos aqui estudando a mesma coisa, mas cada um tem a sua liberdade individual. O que acontece aqui no segundo, né, na parte, alguns momentos, quando a gente está os ilusos que chegam e se manifestam, alguns momentos tem que ser ferido. Mas quando a pessoa que está atendendo ela é firme, ela sempre coloca o amor, ela coloca Deus, ela coloca o perdão. Então, são coisas. Há momentos sim que tu precisa ser firme, mas tem que colocar sempre o amor, colocar Deus, a existência dele, na vida de tudo. É o que ela falou, realmente acontece muito aqui, é o tratar de igual para igual, firme, só que por trás daquela firmeza tem um sentimento forte de amor e sentimento que esses irmãos trazem para ajudar. E aí a gente entra numa parte bastante interessante, a importância do livre-arbítrio e o tato na desobsessão. Interferência delicada.
Interferir em um processo obsessivo requer tato e discernimento. É importante não violar o livre-arbítrio dos envolvidos, respeitando sua escolha e o tempo necessário para sua recuperação. O que isso quer dizer? Que cada um tem o direito de escolher o caminho que quer. São aquelas pessoas que muitas vezes estão próximas de nós que escolheram um caminho equivocado na nossa visão. E a gente quer que ele se transforme para outro caminho. Só que ele não quer. Ele escolheu aquele caminho. Né? Eu acredito que na vida de cada um tenha situações familiares que aconteçam isso. Alguém que bebe, alguém que caiu em vício, alguém que está perdido por algum sentido da vida, né? E às vezes se tenta ajudar, mas a escolha dele é continuar naquele caminho. E a gente precisa respeitar o direito que cada um tem de escolher, né? A escolha que nós fizemos de estar aqui foi uma escolha individual. Podíamos estar em casa, podíamos estar numa igreja, podíamos estar em outro lugar, escolhemos estar aqui. Foi uma escolha individual de cada um. Então, essas escolhas é que fazem diferença em nossa vida. E essas pequenas escolhas que acontecem durante todo o nosso dia. A gente faz centenas de escolhas. Eu escolhi trabalhar, eu escolhi pegar o carro e dirigir, eu escolhi comer alguma coisa, eu escolhi, beber, eu escolhi. Durante todo o dia eu faço escolhas, né? Eu podia simplesmente não fazer nada e ficar em casa, mas eu faço escolha. Eu me levantei, eu peguei o carro, eu peguei o ônibus, fui trabalhar. No trabalho eu tive a escolha de engolir muitas coisas que são faladas, respeitar o sentimento emocional da outra pessoa que está em um pouquinho de dificuldade. Vim para casa, escolhi vir para casa, peguei o ônibus lotado, escolhi não reclamar ou escolhi reclamar. Vinha estar em casa cansado, a esposa muitas vezes chegou cansada também, eu escolhi não brigar, eu escolhi brigar. Então, tudo são escolhas. São pequenas escolhas que a gente faz na vida que tem uma consequência drástica. Então, se a gente pegar do início ao fim e eu tratar tudo negativo a ferro e fogo, no final do dia como é que eu vou estar? Totalmente estressado, não tem como estar diferente. Não existe como eu tratar no dia inteiro a briga e no final eu querer estar zen. Né? Chegar aqui no centro, nossa, perfeito. Seguir o dia batendo em todo mundo. E aí eu quero chegar aqui sendo, não tem como. Sim? Ele tem escolha, beleza. Mas se ele não escolher ser ajudado, ele ainda assim vai ficar do lado da pessoa. Está trabalhando e incomodando. O obsessor, sim. Ele tem a escolha de ficar do teu lado. E aí depende do campo vibratório que eu estou. Se eu melhoro um pouquinho, ele não consegue chegar perto de mim. E aí depende de como é que eu estou. Em que situação que eu estou. Se eu estou melhor, ele não se aproxima. Se eu der uma vacilada, ele pode voltar. Tá. Oi? Tá. Última colocação, então. Conscientização e esclarecimento. O trabalho de desobsessão deve ser focado na conscientização e no esclarecimento. Tato do obsessor quando do obsidiado. É preciso auxiliá-lo à compreensão, auxiliá-los a compreender a ilusão em que se encontram e se despertar para a realidade da vida espiritual. Ou seja, o nosso... Como é que eu vou dizer? A nossa função, essa foi a melhor palavra que eu consegui trazer, seria auxiliar e tentar mostrar um caminho diferente, o caminho ao qual estou seguindo, um caminho de transformação. Esse é o objetivo nosso de esclarecedor, tanto na doutrina espírita como no atendimento fraterno, né? E o atendimento fraterno, na grande maioria, é escutar a pessoa, porque muitas vezes a pessoa só quer desabafar,
né? E aí vem os auxílios, que daí tu vai ajudando e ela vai, muitas vezes, coisas que são muito claras para elas, que ela não conseguiu perceber o que está acontecendo na vida dela, né? Porque a gente se deixa levar, e a vida vai acontecendo, e aí daqui a pouco alguém diz para ti assim, não, mas é isso. Aí tu para, puxa, mas eu acho que é isso mesmo. Eu não tinha me tocado disso. Aquela situação que eu já falei algumas vezes aqui, os pequenos erros que a gente faz, que excessivamente eles viram natural e para mim viram comum, né? E eu acho que aquele erro para mim é comum. Fazer uma ultrapassagem, lugar proibido, foi só uma ultrapassagem, foi só uma, daqui a pouco ultrapassa em lugar normal, natural. Já levo como natural, não é mais errado, agora é natural, para mim virou natural. Mas é errado, mas eu para mim levo como natural. E essas são as diferenças que a gente traz. O nosso tempo chegou ao fim, porque alguém tem que dar um recado. Na aula que vem a gente continua sobre o mesmo assunto. Acredito que a gente termine esse item e aí a gente entra no próximo item. Quem é que vai dar a mensagem? Sérgio. Boa. Não. Já viu dar recado sentado? Não acredito nisso. Falta nada. Se esconde aqui atrás. Aqui. Pessoal, vou dar um recado. Sábado agora a gente está fazendo um mutirão para a gente fazer uma limpeza aqui no centro. Opa! Cortar grama, arrancar um matinho, passar uma paninha aqui dentro, dar uma limpada geral, né? Embaixo e em cima, se tiver gente suficiente. Senão, a gente vai ter que optar ou por cima ou por baixo. Lá fora é mais rápido, mas aqui dentro é... Eu acredito que umas 2h30 a gente já vai estar aqui. Eu chego do trabalho em torno de 1 hora, 1 e pouquinho, até passar no posto para pagar gasolina para a máquina de cortar grama, tudo. 2h30 a gente já está aqui na função já. Quem quiser, só chegar 2h30 aí, bem disposto a trabalhar e... Vai ser muito bem-vindo e vai ajudar. Vanessa, tu que geralmente fica lá por cima, sabe alguma coisa a respeito da limpeza lá de cima? Eu limpo lá de cima. Mas a limpeza é só varrer e passar pano, né? Não, banheiro. Sexta-feira passada eu fiquei no banheiro. Só falta limpar a parede do corredor, que eu limpei, que eu vou limpar sexta-feira. Tá bem organizado lá em cima, as janelas ainda elas estão empoeiradas por conta da obra, né? Isso. Tá bom, só para saber. Toda sexta-feira lá em cima, não se preocupar. Então, a princípio lá em cima, então é mais os vídeos, né? Isso, tá. Mais os vídeos. E a sala do material a penúltima sala, aquela ali ainda está, porque tem muita coisa que a gente não sabe mexer, não é que está lá de cima. Então é importante que tivesse alguém que conhecesse ali para a gente saber o que podia mudar, o que não precisava. É que na verdade não tem. Já foi. Aquele material está ali, boa parte dele ali, eu também. Pois é, tem que saber. E essa parte de trás. A gente não é para deixar. Ali, por favor, não pode ser trocado de lugar, mas ali pertence a gente não veio finalizar o trabalho, porque eu estou dando muito sério na obra, uma coisa horrorosa, e essa parte de trás aqui, vocês vejam que eu já tinha programado de fazer a limpeza. Não, então a gente vai fazer assim, ó. Fazer só a parte de baixo. Isso. Até o Marcos conseguir acabar lá, mas está bem tranquilo, como ela falou. Isso, acredito que daqui uns 10, 15 dias a gente já vem para finalizar o telhado, essa parte de trás. Tem um piso para ser trocado lá em cima. Essa parte aqui, o cadastro da parede para cá, tá? Não tocam a mão, porque já tem. Não, nosso negócio não é só, é aqui. Não é rápido, não é nada. É o rápido, é cortar a grama e dar limpar aqui dentro. Tem o material, o equipamento lá em cima. Não, mas lá que não vai ter. Tem a vaca lá em cima para usar. Não vai ser usado a pele. Ele fala que dá banheiro, as salas, o prego vai fazer uma lâmpada, né? Que nós botar lá atrás. Ok? É para fazer material de limpeza? Eu não sei. Eu não sei o que a gente tem aqui, mas a gente vai trazer tudo de casa também, trazer balde. É bom quem quiser trazer, já fica mais
fácil. Né? Vamos supor que alguém tem um rodinho, Isso, já facilitador.